Ladeira das Crianças Teatro Funk é um espetáculo do grupo Rosas Periféricas. Na trama são inseridas a literatura de Ferrez com a batida do funk. Conversei com dois integrantes do elenco e você confere a partir de agora. Olá a todos e todas, um prazer poder estar aqui e compartilhar nossas histórias e um olá especial para o Felipe e toda a equipe do jornal Alô Brasília. Olá, Felipe. Alô, Jornal Brasília. Aqui na voz é Michele Araújo, atriz e produtora do grupo Rosas Periféricas. Oi, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de saber como vocês conheceram as obras do Ferrez, como foi esse primeiro contato? Bom, eu conheci o Ferrez colando em sarau mesmo, assim, principalmente sarau periférico, esses que a gente vai, que estão espalhados pelas bordas. A gente sempre acaba passando por um texto, ouvindo algum texto dele, sempre tem algum livro também para você ver, para você conseguir ler. E muito a partir do próprio Rosas Periféricas, né? Quando eu cheguei no Rosas, o pessoal já conhecia o Ferrez, já tinha lido o texto dele, já tinha lido alguns livros dele. E a partir disso também me aproximei, acabei pegando para ler e se aprofundar um pouco mais também nesse escritor periférico. Eu fui até um sarau chamado Suburbano Convicto, que é idealizado pelo Alessandro Buzo, no lançamento de um livro do meu amigo e mestre querido Walner Danziger. E lá tem uma livraria. E eu me deparei com os dois livros do Ferrez, que é Amanhecer Esmeralda e O Pote Mágico. Eu me encantei por esses dois livros. Ali naquele momento, depois que eu li, eu falei assim, na minha imaginação, eu quero muito fazer algo com esses dois livros. Como surgiu a ideia de montar o espetáculo e qual foi o tempo de todo o processo de montagem? Essa ideia de montar o Ladeira das Crianças, eu acredito que ela surge primeiro a partir da Michele, de um sarau que ela foi, e ela encontrou os livros do Ferrez, né? Conversando com o grupo, eu apresentei esses dois livros, todo mundo se encantou pelos dois livros, e a gente decidiu escrever um projeto. E esse projeto, ele partia da seguinte forma, nós iríamos nos inspirar nos dois livros do Ferrez, Amanhecer Esmeralda e O Pote Mágico, mas também, como os nossos espetáculos anteriores, nós pesquisamos sobre o passado, o presente e o futuro do Parque São Rafael, a gente ia pro bairro, andar, entrevistar os moradores e as moradoras, nós decidimos também permanecer nesse percurso de ouvir, né, de buscar essa audição de afeto com as pessoas, essa escuta de afeto, né? Não é a escuta do afeto. Então, nós fomos pra praça, que fica do ladinho da nossa sede, e lá nós brincamos com as crianças, esconde-esconde, pular corda, enfim, foi assim, foram dias maravilhosos. A gente fez mediação de leitura com as crianças também, levava o nosso tecido, a nossa biblioteca pra praça, e aí lá a gente lia com as crianças, brincava, e é claro que, né, elas contavam muitas histórias, porque muitas vezes as crianças não são ouvidas. E aí a gente decidiu juntar a história das crianças do Parque São Rafael e do Jardim Vera Cruz, junto com as nossas histórias, das nossas memórias de infância, com os livros do Ferrez. Porque os livros do Ferrez, eles são muito representativos para nossa geração, para nossa infância. São histórias que são semelhantes com as histórias que a Gabi passou na infância, que a Mônica passou na infância, que o Rogério passou na infância, que o Paulo passou na infância, que são integrantes do grupo. A gente falou, então, por que a gente não mistura o teatro com o funk? E aí foi nessa lua cheia maravilhosa que a gente decidiu que a gente, além dessa narrativa, a gente ia trazer essa outra linguagem para agregar ao nosso espetáculo. A gente queria muito usar o funk, né, como linguagem, todas as potências que o funk tem. E aí a gente ficou pensando formas de como juntar o funk, como juntar essas histórias, como que a gente poderia unir isso, né, unir o teatro e o funk que é tão popular dentro da periferia. E aí levou em torno mais ou menos disso, uns 7 meses. E aí dentro desse processo a gente se aprofundou no funk, a gente fez oficinas de rimas pra gente construir nossos próprios funks, a gente fez oficinas de passinho pra gente conseguir dançar, né?
A pergunta que não quer calar, vocês chegaram a apresentar o espetáculo para o próprio Ferrez? Como foi essa experiência? E sim, Ferrez já assistiu ao espetáculo, mas antes dele assistir o espetáculo com a família dele, a gente fez uma conversa com ele, um bate-papo que foi maravilhoso assim pra gente, porque às vezes nós pegamos aquele material impresso, lemos e achamos fantástico e entendemos como um resultado final. Só que teve um processo, né? Assim como nós temos um processo de criação para um espetáculo, também tem um processo de criação do livro. A gente teve a oportunidade de escutar algumas dessas histórias desse processo de criação do livro com ele. Então foi uma tarde fantástica, de muita troca. Ele é um homem muito sábio, então ele derramou sabedoria nas falas dele. Então foi muito importante. E depois ele assistiu ao espetáculo com a família dele no Capão. A gente chegou a apresentar o espetáculo no Capão, a gente apresentou em alguns lugares do Capão Redondo já, e inclusive um desses lugares foi a instituição que o próprio Ferrez tem, né? Ele foi, assistiu a gente também. Foi muito legal ele poder, a gente também, né, poder encontrar o autor do livro, poder encontrar e mostrar essa construção que a gente fez, né, a partir dos livros dele. Ele também ele ficou muito surpreso também com o que ele assistiu, com o espetáculo que ele viu, né, que ele viu que realmente teve um estudo fino, teve um se aprofundar dentro dos livros dele, dentro das histórias das crianças periféricas. Então foi muito legal assim poder apresentar, poder ter ele na nossa plateia e depois poder conversar e até a ONG que ele tem, que ele organiza e poder conhecer, né, poder se aprofundar realmente de fato, ouvir a história de construção dos livros, né? Foi muito legal ele contar pra gente como ele teve essa ideia do Amanhecer Esmeralda, quando que isso chegou na cabeça dele, e ele já não escreveu assim logo que a ideia surgiu, né? Foi uma ideia que foi ficando. Ele disse que a Amanhecer Esmeralda apareceu para ele um dia e ficou na cabeça dele, e ela sempre voltava e ele ficava, pô, eu preciso me dedicar, preciso escrever um livro para essa personagem.